Você envia uma mensagem e fica esperando a resposta, atualiza o e-mail várias vezes, fica revivendo cenários na sua cabeça, criando respostas para uma conversa que ainda não teve, tentando prever tudo para não ser surpreendido. Você está cansado porque tenta controlar algo que nunca esteve sob seu controle. Hoje eu quero te mostrar o porquê o excesso de controle está drenando a sua energia e como realmente diferenciar o que depende de você e o que não depende. Você não está cansado por fazer demais e sim por controlar demais. O que os outros vão pensar, o horário, o tempo, a imagem. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais ansioso você fica. No fim das contas, não há como controlar a opinião que as pessoas vão ter sobre você, o tempo que as pessoas vão te responder, o tempo para que uma coisa aconteça, se vai ou não dar certo. E quanto mais você se apega a essa expectativa de que algo precisa ocorrer como você planejou, vem aquela frustração quando não acontece. Vem aquela raiva, aquela revolta, aquela sensação de injustiça. E no momento dessa frustração, dessa raiva, dessa ansiedade, existe uma pergunta racional que quase ninguém se faz. Isso realmente dependia de mim? O estoicismo parte de uma ideia extremamente simples, mas também libertadora. A ideia de que existem de fato essas coisas que dependem de você e outras que não dependem. Epiteto chamava isso de dicotomia do controle. O que depende de você são as suas escolhas, as suas reações, a sua postura e a sua resposta. O que não depende de você é a ação do outro, o resultado final, o comportamento alheio ou o passado. E o problema é justamente porque a gente acaba investindo tempo demais no segundo grupo e negligenciando o primeiro. Eu vivi algo que me ensinou isso uma vez de uma maneira muito concreta. Teve uma situação na minha vida envolvendo alguém que eu admirava demais. E algo aconteceu de uma forma tão extraordinária que eu poderia facilmente chamar de realização ou de manifestação, mas acontece que de fato aquilo fugiu totalmente do meu controle. Se eu tivesse tentado prever, projetar cada detalhe, eu com certeza teria criado um monte de expectativa, de resistência, de ansiedade. Mas no fim aquilo aconteceu de uma forma tão natural, tão esplêndida, porque de fato eu fiz o que dependia de mim e soltei o restante. Foi no dia em que eu acabei mandando uma mensagem completamente despretensiosa para um ídolo meu, uma pessoa que eu admirava muito. Eu lembro que eu já contei essa história em um outro vídeo, mas eu achei que o vídeo não estava com a excelência que eu queria trazer. Então eu acabei baixando ele para poder fazer novamente um outro vídeo. Mas a questão é que eu mandei uma mensagem para esse ídolo meu, desejando a ele que tivesse um bom show, falando para ele que se eu tivesse a oportunidade de ir no show dele, eu queria muito dar um grande abraço. Mas assim, não havia a menor possibilidade de eu ir pro show, porque eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro. Eu naquele momento reconheci que não tinha nada no meu controle, que eu não podia fazer nada a respeito. Mas eu tinha esse desejo enorme, eu tinha aquela esperançazinha de realizar um sonho que parecia até o momento impossível. Esse que seu Jorge me respondeu dizendo que eu iria sim para o show porque eu seria uma convidada dele, colocou meu nome na lista, eu tive direito a levar acompanhante, levei a minha mãe até o show. O dia foi uma correria, eu tinha um seminário na faculdade, consegui chegar no show, mesmo com 1 hora de atraso, mas foi incrível, eu chorei a beça assistindo ali, ele de pertinho, e no final do show, eu ainda consegui ir até o camarim, tirei foto com ele, com os meus pais, tive um dos momentos mais incríveis e mágicos da minha vida, e se eu tivesse tentado prever aquilo, com certeza eu não teria como conceber que aquilo aconteceria daquela forma. Tudo fugiu completamente do meu controle. Tudo aconteceu de uma maneira extremamente natural, como se de fato as sincronicidades da vida tivessem se moldado para que aquele momento pudesse acontecer. Enquanto eu não tinha resistência alguma. E não é sobre passividade, mas no fim soltar é você agir sem querer controlar o desfecho. E muita gente pode até confundir e achar que abrir mão do controle é sobre se conformar, mas não é. Marco Aurélio escrevia sobre disciplina, não sobre passividade. Você age sim, se move, faz o que precisa ser feito, mas não tenta controlar o universo para garantir os seus resultados. Isso é abrir mão do controle. E abrir mão do controle toca muito nesse local de confiança, de fato acreditar que algo pode acontecer sem que você tente prever tudo, o como, o quando, de que maneira, onde. Tentar controlar o incontrolável só faz com que você gere um monte de tensão no seu corpo. Faz com que você se mantenha o tempo todo em uma hipervigilância emocional e isso causa exaustão. Controlar tudo é só uma tentativa de evitar a dor. Afinal, se eu controlo, eu não fracasso. Se eu controlo, eu não me surpreendo. Se eu controlo, eu não passo por uma rejeição, por uma insegurança. E no fim, isso é só uma ilusão de controle.
e sustentar essas ilusões custa muito caro emocionalmente. O cérebro busca essa previsibilidade porque ela reduz a sensação de ameaça. A amígdala responde à sensação de incerteza como uma possibilidade de perigo, e o cérebro, obviamente, vai tentar controlar e evitar. E aqui é onde mora um paradoxo. Quanto mais você tenta eliminar a incerteza, mais você treina o seu cérebro para tê-la. Existem algumas perguntas que podem te ancorar nesses momentos em que parece que tudo depende de você. Então você pode racionalmente se questionar: o que de fato está me incomodando? Isso depende de mim? Se sim, qual é a ação cabível nesse momento? Se não, o que é que eu preciso aceitar e soltar? Parecem perguntas bobas, mas elas são capazes de reduzir a sua ansiedade imediatamente, devolvendo a sua atenção e energia para onde de fato você possa utilizá-la. Outra prática estoica muito simples seria, antes de uma decisão, de uma situação ali que possa te perturbar, se questionar de fato qual seria a sua responsabilidade ali. Não sobre o resultado, sobre a aprovação, sobre a conclusão, mas qual seria a sua responsabilidade? Você já a cumpriu? Se sim, você já fez o que estava sob o seu controle. Talvez você não esteja tão cansada necessariamente da vida, mas cansada de tentar controlar a vida. E existe uma diferença entre desistir e agir com confiança no seu esforço sem exigir uma garantia. Você quer realmente continuar tentando controlar tudo ou se ater ao que depende de você? Provavelmente durante esse vídeo você teve alguns insights e se percebeu em alguns momentos tentando controlar o que não era possível ser controlado. Deixa aqui nos comentários, compartilhe com a gente, isso já vai incentivar muitas outras pessoas. Curta, deixa o seu like e se inscreva se você ainda não é do canal. Meu nome é Lorena Lefundes e aqui no canal a gente fala sobre consciência, comportamento e hábitos que moldam as suas decisões, sejam elas profissionais, pessoais ou financeiras. Então, fique por aqui.